Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar em sua companhia, passarmos a tarde juntas, falando sobre temas, assuntos da atualidade, coisas que acontecem com a gente. E hoje nós temos um assunto muito interessante, porque nós vamos falar sobre o despertar da consciência. Como é que funciona isso? Vamos falar de autoconhecimento. Como nós nos fragilizamos através das nossas emoções, através dos nossos sentimentos. Na verdade, a gente acha que tem o controle de tudo, mas, em realidade, nós não conseguimos controlar as nossas emoções e nossos sentimentos, como ciúme, raiva, tristeza, insatisfação, decepções. E aí, quando a gente se depara com esse pacote na nossa vida, a gente fala, tá pegando porque tudo está explodindo. Para falar sobre isso, nós trouxemos uma convidada querida, especial, que é a doutora Márcia Coronha. Ela é cientista pesquisadora, doutora em saúde e fundadora do Instituto Consciência. Seja bem-vindo ao Plenitude, Márcia. Obrigada, Iraci. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Márcia, como é complicado, né? A nossa emoção, nossos sentimentos, né? Quando que despertamos para nos cuidarmos verdadeiramente? Porque a gente fica cuidando de um, de outro, disso, daquilo, mas, tipo assim, deixa eu olhar para mim um pouquinho. Essa pergunta é ótima, principalmente nos dias de hoje. Nunca foi tão importante falar sobre emoção e sentimento, né? Que momento é melhor do que o agora para a gente falar sobre isso? Exato. Iraci, quando você me pergunta dos cuidados que a gente pode ter com a gente, a primeira coisa que a gente percebe em nós é o que a gente consegue ver, não é? É o que é físico, é o que é visível. Então, a gente pode cuidar muito bem do cabelo, da pele, muitas coisas. A questão da higiene, a gente pode cada vez mais melhorar. Alimentação, sono, hidratação, movimento, exercício físico. Isso tudo está na lista. E a gente percebe, a gente vê o antes, o depois, e está tudo bem. Sim. Agora, aquilo que é invisível... Aquilo que é invisível nem se preocupa em olhar. E que é tão ou mais importante quanto aquilo que é visível, que é material, muitas vezes a gente não dá tanto valor. Vai para baixo do tapete. Vai para baixo do tapete. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas como assim cuidar das emoções, dos sentimentos, cuidar do meu pensamento, do meu comportamento, do que eu falo, do que eu penso? Não, isso é muito, eu vou usar uma expressão volátil, simplesmente vai. E, na realidade, esses são os componentes mais importantes da nossa vida. Cada vez mais a ciência vem trazendo para a gente quais são os componentes mais importantes da nossa vida, que são as nossas forças invisíveis, por incrível que pareça. Porque toda essa estrutura do corpo que a gente tem, essa estrutura firme, fixa, que são células, que são moléculas, que são átomos, tudo isso também é constituído por forças e a gente esquece disso. Então, o pensamento é uma força, ele interfere no seu corpo também. Completamente. Emoções e sentimentos, que também são invisíveis, mas são forças, agem totalmente e diretamente e comandam o nosso corpo, comandam as nossas funções da célula e as nossas funções biológicas. Então, quando no início você falou despertar da consciência e cuidado consigo, não é isso? Então, despertar da consciência. Consciência, o que é a consciência? Consciência da gente é aquela que observa o que está acontecendo, que observa os pensamentos, que observa os sentimentos, que observa as emoções, que observa, nós não somos, a consciência não é o pensamento, não é a mente, não é a emoção, não é o sentimento, é aquela perguntinha que a gente faz, nossa, hoje os meus pensamentos estão muito confusos, olha a consciência aí. Quanto mais a gente desperta a consciência para esse olhar,
para como nós somos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, esse é um dos sentidos, a gente vai trazer um dos sentidos do despertar da consciência. Para finalizar esse ponto, muita gente vive com um nível de consciência, eu vou chamar de baixo, médio e alto, no sentido de isso não é importante, eu não vou ligar. Não tem nem consciência, ou seja, vive na inconsciência, vive no automático e vai levando. E aí as consequências, né, chegam. As consequências chegam. Com certeza. E as pessoas dizem assim, né, que pode-se mudar a mente, o comportamento, as emoções em 21 dias, e vai para frente do espelho e fica falando um monte de palavra positiva. Isso é absurdo, porque isso é algo que você não muda em 21 dias e nem só de ficar falando palavras positivas, né? Existem treinamentos, técnicas, né, que são desenvolvidas e utilizadas, e a ciência tá investigando isso, que é quando você tem uma intenção positiva, um desejo, um projeto, alguma coisa que você queira, pode estar relacionada à sua saúde, a sua intenção, o seu movimento do pensar, do sentir, do fazer, do se comportar, todos esses fenômenos juntos vão fazer com que realmente isso aconteça. Mas, de fato, Iraci, não é só simplesmente chegar na frente do espelho e falar: minha saúde está ótima hoje. Esse é um ponto do todo, né? Esse é um ponto do todo. Quando a gente deseja alguma coisa fortemente, coloca a intenção, o seu esforço, a sua vontade, tudo isso é atributo do espírito, não é você. É um atributo que a gente diz que ele é invisível mesmo, mas ele é tão potente. E a nossa mente tem uma frase maravilhosa. Anotem aí para quem está ouvindo. É isso aí. O seu comando mental é uma ordem. Então, se você diz para você, eu não consigo, o seu corpo entende, eu não consigo. É só uma palavra. E já nem se movimenta, nem esforço faz, né? E Que se você é uma ordem. comodidade. Eu sou fraca, eu não tenho coragem, eu sou inferior, não sou inteligente. E às vezes a gente se maltrata muito, né? A gente se julga o tempo todo, se diminui. Nesse caminho a gente não vai bem. No caminho da sua pergunta, eu tenho um projeto, uma intenção, eu tenho um propósito, eu tenho as minhas metas, os meus sonhos para realizar. Eles começam no plano invisível, né? Mas quando você coloca a emoção nesse objetivo, quando você coloca a sua intenção, quando você coloca movimento, age, une pessoas, une esforços para a realização daquilo, certamente, nesse caminho, a gente tem resultados melhores. Porque nós estamos utilizando, mais uma vez, forças. A vontade é uma força, o movimento é uma força, a palavra é uma força, a mente é uma força. Então, é muito importante, nesses movimentos de se recuperar a saúde, de conquista de um trabalho, de recuperação de uma situação financeira, qualquer que seja o desafio na sua vida. Se a gente não sabe o que quer e para onde vai, qualquer coisa vai servir, não é? Exatamente. Então, ponto importante: silêncio, escreve, olha para você, veja o que te faz feliz. Procure ajuda se for difícil resolver sozinha, mas olha para você e trace, a partir do seu coração, a partir da sua mente, dos seus projetos, da sua vontade, do seu propósito, da sua esperança, da sua fé. Coloque lá no papel, reflita sobre isso e haja em cima disso. Com certeza, essa união de forças, não é? Elas vão facilitar a sua conquista, a sua realização. Mas a gente não faz muito isso não, né? Não, A gente está sempre com medo, sem coragem, dizendo que não vai dar certo. E muitas vezes o mundo dá um monte de pistas, né? O dia a dia te traz um monte de pistas. Vem por aqui. Olha, eu coloquei uma pessoa lá para te ajudar. E você vive do automático, não olha, o teu papel não está escrito, você não se planejou, você deixa passar as oportunidades. A felicidade está batendo a sua porta e você não tem a chave, você não vira a chave da felicidade. Ninguém faz isso por nós. Ninguém faz isso por você. Exatamente. Nós que precisamos despertar, abrir os olhos do amor próprio, do autoamor, da vontade,
segurar o bastão da sua vida, independente das circunstâncias. O que é que significa ampliar a consciência, então? Ampliar a consciência. Iraci, a gente vai trazer um ponto ou alguns pontos onde a gente vai trazer a ampliação da consciência. Sabe por quê? A ciência e várias outras áreas do estudo da consciência, a gente vem aprendendo cada vez mais o que é a consciência. Uma das grandes perguntas da humanidade hoje o que é a consciência? Qual é a diferença da consciência, a relação dela com a nossa mente, com o nosso cérebro, com os nossos pensamentos, emoções e sentimentos? Como isso é tudo invisível, são essas forças, é difícil a gente separar e estudá-las, mas o que a gente pode trazer aqui? Um ponto importante, expandir a consciência. Se o meu nível de consciência hoje, ele está muito próximo do material, eu sou feliz porque eu tenho uma casa, eu sou feliz porque eu comprei um carro, eu sou feliz porque eu conquistei um anel novo que tem um brilhante eu sou feliz porque eu adquiri tal coisa. Quanto mais próximo da matéria, mais sofrimento a gente tem, porque a gente fica muito dependente, muito apegado. A gente pode dizer que esse nível de consciência em relação ao todo da vida, ele ainda está muito pequeno. Você está muito próximo do chão, você enxerga pouco, você não enxerga o todo. Não é? Você está muito próximo do que é a matéria. Quando a gente expande um pouquinho do nosso nível de consciência, a gente se levanta um pouquinho, sobe um pouquinho, vai aprendendo com a vida. A gente começa a respirar um ar diferente, não tão próximo do chão. A gente começa a olhar outras coisas da vida, o que me faz feliz, se eu estou me cuidando bem, se eu sou legal com a outra pessoa. Será que existe alguma coisa além de nós aqui no mundo? Será que existe uma inteligência que pode me ajudar e que eu posso me apegar? Será que os meus sentimentos, eu posso mudar os meus sentimentos? Você começa a levantar, elevar o seu nível de consciência. Você já respira diferente, você enxerga mais alto. Mais ainda, se você já está nesse caminho e está gostando do seu processo de autoconhecimento, você está experimentando muito mais viver para dentro do que para fora, você tem mais domínio dos seus pensamentos, das suas emoções. Ou seja, as emoções chegam porque chegam para todos. Não dá para viver sem emoção. Mas você sabe, eu já sei que esse caminho agora, se eu ficar com raiva a minha vida toda, não vai me fazer bem e eu vou prejudicar todo mundo que está em volta. Se eu ficar com muito medo, eu vou paralisar, eu vou ver como é que eu posso resolver isso. Se eu ficar com muita tristeza, nossa, eu vou perder o melhor da vida, que é a alegria, que é poder olhar para o que é bom, olhar para o que está funcionando, porque a gente olha muito mais para aquilo que não está funcionando. Sim, é verdade. Então, quanto mais a gente vai apreciando, saboreando a vida, um pouco longe da matéria e experimentando as sensações, os sentimentos, experimentando o auto-amor, o auto-respeito, o abraço, as emoções, a beleza da vida. Márcia, você está no mundo da alegria, o mundo não é assim. Nós podemos usar as lentes que nós quisermos para enxergar o mundo. O mundo está cheio de dificuldades, cheio de desafios, cheio de problemas. Mas eu posso escolher olhar para os desafios e olhar para os problemas e saborear, ao mesmo tempo, aquilo que funciona, aquilo que é positivo, aquilo que dá certo, aquilo que eu posso fazer para melhorar. E por que não? Isso faz com que o nosso cérebro fique treinado para as coisas boas. Só que nós treinamos o nosso cérebro para as coisas que não são muito boas. Vou fazer uma pergunta para você e uma pergunta para quem está assistindo a gente. Certo. Me diz um fato importante que tenha marcado a sua vida. Nascimento dos meus filhos. Nascimento dos meus filhos. Que maravilha! Olha o que a Iraci trouxe. Eu não perguntei um fato bom ou ruim. Ela escolheu um fato bom. Muitas pessoas dizem assim, um fato importante na vida, as torres gêmeas quando caíram, a morte de fulano, o acidente do Beltrano, o que aconteceu na minha vida, que eu carrego isso até... Então, nós podemos selecionar e escolher dentro da nossa tela mental, da nossa experiência de vida, as melhores experiências. Isso traz para o nosso cérebro uma saúde incrível, porque a gente aumenta o nosso espaço de memórias implícitas e explícitas que ficam meio escondidinhas lá, positivas. Então, essa pessoa tem mais coragem, tem mais otimismo,
ela acredita porque ela traz tudo o que aconteceu na vida dela de bom, ela coloca adiante e vai em frente. Agora, se você tem a sua consciência voltada para o que é ruim, para aquilo que não funciona, para o apego às coisas, no momento da dificuldade e até no momento de alegria, o que é que vai vir do seu cérebro e da sua mente? Não deu certo, fui fracassada, não deu certo, não vai dar de novo. Então, essas reservas O que a gente tem. negativo está incrustado na mente Olha da quantas gente. coisas a gente pode fazer nesse movimento para melhorar a qualidade dos conteúdos da nossa mente. Mudando as lentes. Mudando as lentes. A gente pode estar aqui nessa sala e eu posso olhar só aquilo que não está funcionando. E aquilo ali não está legal, aquilo ali está sujo, aquele ali não sei o quê. E eu posso olhar para essa sala e escolher apreciar aquilo que vocês fizeram com mais carinho. A cada espaço e cada detalhe dessa sala foi feito com carinho e foi feito em respeito, inclusive ao espectador, não é? Então, a gente pode usar esse olhar de forma diferente. Isso, de alguma forma, está ligado ao despertar da nossa consciência, sim. É aquela que a consciência ela pode ser... tem uma pergunta, um parêntese aqui, uma pergunta clássica nos livros evangélicos que diz: onde é que está a inteligência divina em você? Onde é que está Deus em você? Não dizem assim? Vós sois deuses? Né? Exato. Onde é que está? E dizem, na resposta, está na sua consciência. Então, a nossa consciência é a nossa diretriz principal. Né? Não vamos confundir a nossa consciência com tudo que está em volta, com os nossos pensamentos, com nossas emoções, com nossos sentimentos. É a nossa verdade. É aquilo que no momento do desespero, é aquilo que para e fala assim: nossa, a situação realmente está muito difícil, né? Nossa, o que a gente pode fazer para melhorar? É aquela que é a mais limpa, é a mais sutil, é a mais firme, é a mais divina, é a mais amorosa. Então, a gente precisa escutar mais a nossa consciência. E a gente faz isso como? No silêncio. Com certeza. Numa oração, cantando uma música, caminhando, fazendo um movimento que você gosta de fazer, cozinhando, descansando, abraçando. Todos esses momentos que a gente chama de contemplativos, né, que a gente para e saboreia a vida de uma forma diferente, são momentos de contemplação. E fazem muito bem a gente, né? Os livros, né, a literatura costuma dizer que nós podemos alcançar diferentes níveis de consciência. Didaticamente, isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta, mas didaticamente a gente tem de 4 a 5 níveis, se eu não me engano, de características da consciência. Sim. Então, aquele mais próximo da matéria, aquele que é realmente aquele que eu dou e recebo, aquele que eu cobro, aquele que eu julgo, aquele que eu dependo, que eu sou apegado, aquele um pouco mais acima, onde você começa a se libertar um pouco disso, né? Você começa a ter outra visão da vida. Aquele um pouco mais elevado, onde, olha, você está olhando por cima, você está olhando longe, você está indo muito mais longe do que você está. E aquele nível de consciência que é o mais alto e que a gente vai demorar um pouquinho para chegar lá, né, Iraci? Que amplia, é aquele que você vê a vida de uma forma totalmente diferente. É aquele que você enxerga a sua consciência mais amorosa. É aquele que tem plenitude. É aquele que está relacionado à nossa paz, né? Márcia, como dar um rumo diferente nas nossas vidas quando chega uma doença? Essa pergunta é muito boa, porque acho que todo mundo experimenta uma situação dessa na vida, né? Então, a doença chegou, os sintomas apareceram. E aí, sabe o que a gente faz? Mas que droga! Estou doente! Isso não deveria estar acontecendo comigo. Olha, eu estou totalmente desesperada. Isso é um castigo. Não é assim que normalmente a gente Isso faz. quando fica desesperado a ponto de, meu Deus do céu. Então, né? Vamos colocar o nosso corpo para falar agora? Né? A gente está falando do nosso corpo, não é? Nosso corpo está enviando um sinal, está enviando um sintoma. E está mostrando para você está com dores. Não importa o local que seja.
A gente olha e não aceita, né? A gente não gosta nada daquilo. Exato. Só que a história do corpo, ela pode ser contada dessa forma. O nosso corpo protege a gente o tempo todo. A gente entra em contato com vírus, com bactéria. A gente não bate aqui, faz um machucadinho, ele resolve. A gente não se machuca ali, ele resolve. A gente não come um monte de coisas que não deve, o corpo resolve. A gente bebe, e o corpo está sempre resolvendo. E não te avisa nada. Ele está resolvendo. A inteligência bioquímica está resolvendo. Tem um momento em que você castiga tanto o corpo, ou através dos seus pensamentos, através dos conflitos, através dos seus hábitos. E o corpo diz assim, não estou dando mais conta. Eu te protegi até agora, seu sistema imunológico funcionou perfeitamente, o seu sistema de cicatrização, digestivo, circulatório, respiratório, digestório, reprodutivo, estava tudo indo muito bem. Eu estou aqui te ajudando. Só que você não está me ajudando mais. Não estou dando conta sozinho. Então, agora, dá licença. Eu vou te mostrar que eu estou precisando de ajuda, porque eu sozinho não estou dando conta. E aí o organismo... Tem que ter colaboração. O corpo chega e fala para você, olha, estou com dor no estômago, tem um problema aqui. É uma forma de eu avisar para você, cuide da sua alimentação, cuide do seu estômago, cuide da sua circulação, faça exercício e outros sintomas, né, que as doenças apresentam. Se a gente olhasse para as doenças dessa forma, olhando para o corpo como ele está dizendo, tem alguma coisa errada aqui que o corpo está falando para mim e eu não ouvi o tempo todo. Agora eu posso ouvir. Corpo, diz aí, o que você está falando para mim que eu não estou... Eu estou vendo aqui que eu estou com alguns problemas. O que você quer dizer? Então, a doença é uma forma que o seu corpo tem para te dizer tem alguma coisa que não está bem e que ele está precisando da sua ajuda. Se não fosse por isso, ele não estaria expressando nenhum sintoma. E onde é que começam essas doenças? Onde é que começam os sintomas? Em geral, a literatura, a ciência ainda está buscando essas respostas, né? Mas eu vou ousar dizer que o percentual maior de sintomas e doenças, e algumas pessoas acreditam que, correntes acreditam que todas as doenças têm fundo emocional. Começam na nossa mente, a partir de conflitos. Então, tem alguma coisa que eu quero resolver, eu não consigo. Se a mente não resolve, o corpo dá um sinal. Perceba, se você está em paz, se você não tem conflito, que hoje em dia está um pouco mais delicado, né? Mas se você tem uma mente em paz, está resolvendo os seus desafios de uma forma mais harmoniosa, mais equilibrada, dificilmente o corpo vai dar um sinal. E se der um sinal, tudo bem. Existe alguma coisa ali que aconteceu, é inconsciente, é de um ambiente, de um momento passado e que está se manifestando ali. Não é para brigar com o corpo, não é para lutar contra aquilo, é para olhar e dizer, vamos curar e vamos curar junto. Eu vou dar a mão para o meu corpo e a gente vai seguir. É acolher, né? É acolher, é acolher. É acolher, às vezes é difícil a gente aceitar, mas... eu tenho um professor, eu acho que eu já falei isso aqui em alguns encontros e vou repetir. Ele diz assim, os conflitos normalmente acontecem quando existe um fato que você não quer que aconteça. O fato está aí, você não quer que aconteça. Parece um pouco... Aconteceu o fato e você diz, não, eu não acredito, eu não aceito, mas o fato já está posto. Com certeza. Muitas vezes a gente interrompe o fluxo da vida para a vida porque a gente não aceita o que a vida está apresentando para a gente. Mas a vida já apresentou. Já apresentou muita coisa, né? Márcia, para se curar, além de medicamentos, cirurgia, essas coisas todas, o que mais podemos fazer? Responda no segundo bloco do nosso programa. Vamos tomar um chazinho gostoso agora. Voltamos já já. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta aqui para um bate-papo. Estamos juntas nessa salinha, nós do lado de cá e você na sua salinha confortável.
E hoje, para você que não sabe do que estamos falando, que chegou agora, estamos falando do despertar da consciência. Como é que funciona isso? E não esqueça, vale a pena sim o autoconhecimento, porque é isso que nos desperta, que nos muda. E para falar sobre isso, hoje nós estamos com a convidada, a doutora Márcia Coronha, que é cientista pesquisadora, doutora em saúde e fundadora do Instituto Consciência. Márcia, o que mais a gente pode utilizar, além de medicamentos, cirurgias, terapias? O que a gente pode mais fazer para se curar? Pergunta ótima. E aí, o que a gente pode responder em relação à cura? Durante o processo de restabelecimento de uma doença e de cura, quem é a pessoa mais importante de toda essa equipe? Somos nós, não é? Então, aquilo que é recomendável fazer, que se faça. Muitas pessoas se abandonam, né, no processo de recuperação e de doença. Então, o bastão está na nossa mão. Então, às vezes, são atitudes muito simples que são recomendadas e a gente larga a mão disso. Então, a prescrição médica, medicação, o preparo de cirurgia, o restabelecimento da sua cirurgia, isso tudo está sob a responsabilidade da equipe, principalmente de você. Participe do seu processo de cura. Acredite no seu processo de cura. Trabalhe junto para o seu processo de cura. E durante esse processo, independente do seu estado, se você está com condições de se movimentar ou não, trabalhar esse componente, que é o componente mental, onde existem nesse ambiente seus pensamentos, suas emoções, os seus sentimentos, a sua respiração, o seu silêncio, os seus movimentos, todos esses pontos que parecem ser menos importantes, na realidade, eles são os mais importantes para a condução e para o seu restabelecimento. Você acreditar no seu processo de cura é o principal passo para a sua recuperação. E esse momento de cura, o que é mais importante para que a gente realmente perceba, experimente a cura, para que a gente não volte a ter os sintomas, é perguntar: para quê? Para que esse sintoma ou essa doença está aqui? Qual é o papel dele? Vamos lá na raiz do problema. E, mais uma vez, muitas vezes, esse movimento ele não é muito fácil. E buscar ajuda nesse movimento, buscar ajuda depende de você. É buscar ajuda e participar. Não entregar nas mãos da equipe médica ou de um familiar ou de qualquer outra pessoa a responsabilidade pela sua cura. Ou seja, muitas vezes a pessoa pega algum objeto ou diz em palavras: me cure, por favor, faça isso por mim. É muito importante pedir ajuda, sim, mas que você esteja participativo, que o seu movimento de amor a si mesmo e de perguntas sobre para quê, como é que eu cheguei até aqui, quais foram os fatores que me trouxeram aqui. Porque se a gente vai lá na raiz e a gente consegue modificar esses movimentos que trouxeram você até esse estado, certamente essa troca, essa diminuição de caminhos do passado e a produção de novos caminhos, isso vai te ajudar no seu processo de cura. Então, o mais importante, o principal da equipe do seu tratamento e cura é você. Qual seria, então, o verdadeiro motivo sobre a doença que atinge algum órgão quando ele está em fragilidade? Nós sabemos que existem várias doenças e são vários tecidos que podem ser afetados, né? Às vezes é uma célula, um tecido específico, um órgão específico, às vezes a gente tem respostas mais alarmantes. Dificilmente a gente consegue descobrir de fato a origem, porque pode estar muito relacionado ao nosso equilíbrio ou desequilíbrio mental.
essa fragilidade, esse conflito mental que a gente desenvolve, o que fazer, o que não fazer, eu tenho culpa, eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento, eu tenho muita raiva. Esses conflitos emocionais, em geral, eles prejudicam o bom funcionamento das células, o bom funcionamento do seu sistema imunológico, a boa comunicação entre as células, o equilíbrio de substâncias químicas, o equilíbrio hormonal. Então, vamos pensar nesse momento, que é o que está nas nossas mãos, sobre como é que a gente anda harmonizando pensamentos, sentimentos, emoções, relacionamentos, comportamentos. Ai, mas isso é um pacote muito grande. Na realidade, nós fazemos isso todo dia. Nós falamos, pensamos, nos relacionamos, nós trocamos, nos comportamos. Por que a gente não pode dar um pouco mais de atenção a esses hábitos? De pensar, de falar, de se comportar. E, de fato, o médico vai trazer para você a origem clínica daquele problema, né? O vírus é tal, a bactéria é tal, a gente pode ter um micro-organismo diferente atuando, pode ser uma lesão em algum tecido, né, que dependa do micro-organismo, mas participar desse processo de cura é importante, mas investigar o seu comportamento através da palavra que você usou e repete é muito importante, essa palavrinha importantíssima que é o autoconhecimento, né? Qual é a minha participação no desenvolvimento desse sintoma, né? O que eu posso melhorar, né, em termos de pensamentos, sentimentos, emoções, comportamento, fala, trocas com o mundo, né? O que eu posso melhorar que vai contribuir para o sucesso, né, da remissão desse sintoma, dessa doença? O que eu estou querendo trazer aqui é a responsabilidade da pessoa, paciente, pessoa, para o seu processo de cura. E, de alguma forma, esse caminho está relacionado com a expansão da nossa consciência, que você traz como tema principal, né? Sim. Expandir a consciência, não olhar para aquilo como apenas um tecido afetado, um órgão que eu vou tratar, vou curar, vou fazer cirurgia, aquilo vai embora, né? Tem outras coisas que estão, eu não vou nem dizer por trás disso, mas que estão no caminho disso. E nesse caminho, esse caminho deve ser avaliado. E qual a mensagem que alguns tipos de doença nos dão? Você pode dar algum exemplo para a gente? Sim. O que os estudos têm trazido para a gente? Que para cada emoção ou conflito, existe um órgão relacionado. Existe uma glândula, um tecido relacionado. Certo. Então, por exemplo, situações onde a pessoa está muito triste, né, vem desenvolvendo e aumentando essa sensação de tristeza. Normalmente, as vias respiratórias são bastante afetadas, né? As pessoas que têm muitos medos, o labirinto pode ser afetado, não alcançar aquilo que quer. Os rins também podem ser afetados, né? As pessoas que conjugam muito os pronomes meu, eu, mim, né? Elas normalmente desenvolvem problemas cardíacos, porque o coração está muito fechado, né? Não se abre para o nós, para o mundo. Nós já fomos a um congresso de cardiologia. Sim, né? exatamente. E o médico cardiologista disse, se você não abrir o seu coração para as pessoas e para o mundo, o médico fará isso por você. Exatamente. Então, existem alguns comportamentos que a gente já faz uma associação bastante interessante entre esse comportamento, o conflito relacionado a ele e o órgão relacionado a esse conflito. Então, o fígado tem algumas emoções e sentimentos relacionados, a raiva, né? Então, o painel é grande, Iraci. Né? É muito difícil, sim. Existe como curar o pensamento se é ali que são geradas as doenças, Márcia? Por experiência própria, não tem como a gente não colocar o nosso lado, né? A nossa experiência. Sim, muitas doenças, principalmente as doenças relacionadas aos nossos estados emocionais, aos nossos
a qualidade da nossa mente, né? Os Sim. estados de conflito mental e as doenças mentais, elas estão relacionadas ao nosso pensamento. Nós muitas vezes não valorizamos o que pensamos, né? Nós temos em torno de 70 a 80 mil pensamentos por dia. E percebam que todos os dias nós pensamos quase a mesma coisa do que pensamos no dia anterior. E nós ciclamos nesses pensamentos. E qual é a qualidade desses pensamentos? Então, ontem eu me preocupei com alguma coisa. Hoje eu vou continuar carregando esse pacote de pensamentos, me preocupando com essa mesma coisa. A tendência é a gente aumentar o pacote de preocupação em relação a esse tema, né? E a gente dificilmente muda a qualidade desses pensamentos, porque nós, muitas vezes, não estamos atentos à qualidade dos pensamentos. Então, vou dar um exemplo? Sim. Pessoas que desenvolvem muitos pensamentos relacionados ao medo. Pode ser um medo real, mas principalmente os medos irreais, né? Aqueles medos imaginários. Aquele que a gente deixa a nossa mente voar lá no passado, lá no futuro e trazer medos irreais. Se nós temos pensamentos repetitivos de medo, né? Esse pensamento, ele de alguma forma vai passar uma mensagem, né? O seu cérebro percebe, o seu cérebro vai estar sempre em alarme, porque real ou imaginário, o cérebro responde a esse comando mental. O cérebro vai entrar em alarme, ele vai liberar uma série de substâncias químicas que vão deixar você sempre preparado para alguma ameaça. Mesmo que ela seja real ou irreal, o corpo está sempre preparado para aquela ameaça. Então, provavelmente a gente não vai se sentir bem nessa situação. Sim. Então, você não está se sentindo bem? Pare e pergunte: o que é que eu ando pensando com tanta frequência? Durante o meu dia, quais são os pensamentos de qualidade e aqueles de não qualidade? Quais são aqueles pensamentos que realmente estão fazendo parte do meu dia a dia, que são reais, né? Ou seja, que estão aqui presentes no meu dia a dia, ou aqueles que eu ando trazendo e que são irreais e que andam só amplificando o meu círculo de pensamento, emoção, sentimento, pensamento, emoção, sentimento. Será que eles são de boa qualidade? Então, esse movimento de você perceber pensamentos, emoções e sentimentos já é um primeiro passo para que o pensamento, a emoção e o sentimento tenham menos efeitos sobre você. Porque você, com a sua consciência observadora, você pega o pacote de pensamento, olha e analisa. O que é que eu ando pensando? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? Quando a gente faz isso, nós somos os observadores de nós mesmos. Sim. Olha que movimento interessante que a gente pode fazer. O que é que eu ando pensando? Né? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? Certamente, se eles são muito conflituosos, negativos, pessimistas, né? E relacionados aos sentimentos assim menos nobres, o nosso corpo não está muito bem. Porque os pensamentos, eles se comunicam, de alguma forma o cérebro decodifica essa informação e o corpo responde. Então, de fato, observar a qualidade dos pensamentos, que os pensamentos são muito poderosos, porque na realidade eles comandam, o cérebro lê a mensagem dos pensamentos, e observar esse movimento é importante, e isso está nas nossas mãos. Muitas vezes a gente tem dificuldade de acessar, né, os pensamentos de como é que eu faço para avaliar, porque às vezes a mente está tão confusa. Às vezes a gente tem dificuldade de viver o momento presente. A ansiedade do futuro, a lembrança do passado, faz com que a gente não consiga parar e de fato observar. Dar aquela parada, silenciar e falar, puxa vida, eu acordo pensando naquilo, meu dia eu estou pensando naquilo, de noite eu estou pensando naquilo. Como é que eu faço para diminuir a força desse pensamento? Ele não está me fazendo muito bem. Existem várias ações que a gente pode tomar no dia a dia, né, para diminuir a força desse pensamento, que às vezes ele é tóxico, né? E se ficar muito difícil resolver, ajuda terapêutica, ajuda psiquiátrica, psicológica, práticas integrativas, você fazer exercícios que cada vez mais você treine o estado de presença.
Porque no estado de presença, os conflitos, no estado de presença, nesse momento, os conflitos não existem. Os conflitos existem quando a gente lembra do passado e cria expectativa no futuro. Lembra do passado e cria expectativa no futuro. No momento presente só tem isso aqui. E ele é o único que existe de fato. Só que o que a gente faz é trazer para o momento presente os fatos do passado, em geral são negativos, e a expectativa do futuro. Quanto mais a gente exercitar a contemplação com o momento presente, a beleza que é estar aqui com você, a oportunidade que é estar aqui falando para vocês, essa oportunidade que vocês têm de parar e prestar atenção nessa conversa, nesse momento, na sua mente e no seu pensamento, se você estiver realmente no presente, não há conflito. O conflito vai começar a partir do momento que você se distanciar do presente e começar a pensar, será que vai ter comida para o jantar? Será que meu filho vai chegar bem? Será que o meu marido? Será que o dinheiro não foi? E aí o conflito começa. Dizem que o pensamento, né, o processo de adoecer é como um quarto escuro. E que você quer sair de lá, não consegue, não tem como fugir e não sabe o que fazer. Qual seria, então, a luz para se acender ali dentro, para que você possa ter a sua consciência desperta? São mais movimentos, né? Mais movimentos. Muitas vezes, será que todo mundo aqui já experimentou um momento de tristeza? Aquela tristeza profunda que, de fato, a gente se sente num quarto escuro, né? Preso ali dentro, não é? Acho que muitos de nós já experimentamos. E a vida traz essa experiência para a gente em relação aos desafios, né? A gente está aprendendo, estamos aqui aprendendo, né? Não existe um manual que diga como viver 100% feliz e bem. Né? Com certeza. Mas a gente pode aprender a viver melhor, a gente pode aprender a passar melhor por essas situações. Então, essa sensação de estar dentro de um quarto escuro, com luz apagada e preso ali dentro, ela reflete a sua integralidade, né? Essa sensação é da integralidade. Isso quer dizer que, provavelmente, a qualidade dos seus pensamentos não é muito boa, você passou por situações, ou você criou situações muito pessimistas, muito negativas, ou elas são reais e você não vê saída, não é? Isso faz com que o seu cérebro, então, entenda esse conflito e a qualidade de substâncias químicas que são liberadas, a qualidade de substâncias químicas que são liberadas nesse momento e hormônios, ele é de quê? Voltados para a tristeza. A gente deixa de produzir substâncias químicas do humor, substâncias químicas que te coloquem para frente, substâncias químicas que te motivem. Então, é muito importante a gente perceber que, nesse momento, existe um conflito emocional, um conflito mental, e que ele está resultando num desequilíbrio de substâncias químicas dentro do corpo. Isso é químico também. Essas sensações, elas são corporificadas. Alguns hormônios estão sendo produzidos mais do que deveriam. Outros estão sendo produzidos menos do que deveriam. Algumas substâncias químicas importantes, como a gente sabe, né? Os neurônios produzem substâncias químicas, as glândulas produzem hormônios, e nesse momento há uma descompensação dessa produção. Aquilo que é importante, que te coloca para frente, que te traz humor, que te dá vontade de levantar da cama e viver, de acender a luz, abrir a janela e dizer que dia lindo, muitas vezes está relacionado, de fato, à modificação desse padrão de substâncias químicas. Então, esse entendimento, né, do autocuidado, do cuidar de si, esse movimento de preciso de ajuda nesse momento, o que é que eu posso fazer por mim? O que é que eu posso fazer por mim? Lembrando que esse movimento ele é seu, ele é próprio. O que você puder fazer por você nesse momento em termos de movimentação, de olhar para o que está funcionando, de abrir uma janela, de ver o sol entrar, de ver uma flor nascendo, de agradecer porque você está passando por essa situação e tem um aprendizado aí. Já é um excelente caminho. E buscar ajuda, né? Porque certeza. A medicina está aí para isso, nós podemos usufruir de tudo que a medicina traz para a gente. Eu passei muito tempo da minha vida pesquisando e produzindo medicamentos
E a gente sabe que os medicamentos são importantes, sim, em alguma fase da nossa vida. Muitas vezes a gente usa por muito tempo em nossa vida, mas quem sabe nesses momentos a gente não precise dar uma equilibrada na produção de substâncias químicas e depois a gente retorna à vida e com esse aprendizado. Eu quero te fazer uma pergunta, Márcia. Os neurocientistas fizeram uma pesquisa colocando 2 grupos de jovens. Esse grupo de jovens passaram X horas sem dormir. Então, para eles, foram passados X palavras para eles decorarem. Então, tinham palavras positivas e um grupo de palavras negativas. E eles passaram ali mais de 24 horas sem dormir. O grupo que dormiu no horário, que fez o período de sono necessário, no dia seguinte eles lembravam das palavras todas que foram decoradas. O grupo que ficou sem dormir, eles tiveram maior dificuldade de lembrar as palavras decoradas e só conseguiram lembrar das palavras negativas, nenhuma positiva. O sono, ele influencia dessa forma na saúde do ser humano? Essa pergunta é ótima, né? Quem está passando por algum problema, por alguma dificuldade de dormir, de ter um sono repousante, relaxante e acordar revigorado, precisa procurar ajuda sim, porque o sono é um dos elementos básicos da nossa vida. Básicos. O sono não é um apagão. O sono simplesmente você deita e acha que está dormindo e que nada está acontecendo. Não. O sono é um dos elementos mais importantes para a nossa vida. Durante o sono, nós recompomos uma série de funções biológicas. A gente limpa aquilo que não está precisando mais dentro do nosso cérebro. Algumas memórias são limpas. A gente reorganiza os nossos sistemas, né, cerebrais. O sono é uma das funções elementares na nossa vida. Ele pode interromper a cognição, o aprendizado, a memória, pode interromper ou dificultar, a palavra melhor é essa. E com o tempo, se a gente passa muito tempo sem dormir, sim, nós vamos ter um número enorme de alterações fisiológicas, né, em função da escassez do sono. Então, o sono não é um apagão, o sono é um remédio para a gente, é um elemento básico na nossa vida. Da mesma forma que o ar é o mais importante, a água, a alimentação, o sono vem logo depois. Se nós somos privados do sono, nós não vivemos bem. Nós certamente vamos desenvolver alguns sintomas e doenças relacionadas à escassez desse período tão importante da nossa vida, que é o repouso. Esse repouso, ele não é estático, ele não é um apagão. São muitas funções que são restauradoras e trabalhadas no momento do sono. Muito bom. Márcia, nós chegamos aqui ao final do Plenitude de hoje, nesse bate-papo gostoso aqui na nossa salinha aconchegante. E convido você a deixar uma mensagem para os nossos espectadores, para as nossas amigas que estão nos acompanhando, que estão aí participando desse momento de autocura. Então, o prefixo mais importante que a gente usou aqui foi o auto, né? Autoconhecimento, autocura. Então, que você traga mais alto para a sua vida. Autocura, autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoamor. Que você mude as lentes da vida. Deixar de olhar no seu dia a dia para fora e trazer as lentes para dentro. Observe-se, cuide-se. Você vai encontrar um tesouro maravilhoso aí dentro de você. Muito bom, muito bom. Márcia, obrigada pela sua presença em Plenitude novamente. Muito obrigada. Muito bom entrar em Plenitude com você. E, lógico, tivemos aí um programa delicioso, deixamos um monte de reflexões para você. E, sem dúvida, para você se inteirar um pouquinho mais, vai lá na nossa playlist no YouTube, acesse lá que temos inúmeros temas que com certeza vão fazer toda a diferença na sua vida. Então é isso. E para que você tenha uma semana de
paz, uma semana maravilhosa de muito amor. Nós deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa para você. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.